Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um casaca no seu coração e conforme eu falo sempre, o que é principal, que Deus possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. Bem, meus amigos, vídeo polêmico, vídeo quente. Agora na parte da manhã surgiu uma bomba. O jogo entre Vasco da Gama e Náutico pode ser adiado. A gente vai explicar aqui os motivos. Vamos falar bastante sobre essa situação envolvendo o VAR. Agora os áudios do VAR estarão à disposição para que os telespectadores possam ouvir a comunicação dos árbitros. Vamos falar bastante sobre a entrevista que o Lisca deu ontem, deixando a entrelinhas que o trabalho dele sofreu interferência externa no Vasco da Gama. E pasmem os senhores, o contrato do Michel poderá ser renovado para 2022. Michel, que está lá no estaleiro, que vai passar por uma artroscopia, que não joga mais neste ano. Perfeito? Bom, galera, vamos lá. 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje o técnico Diniz faz o seu penúltimo treinamento visando a partida contra o Náutico, que na teoria deveria ser no domingo às 16 horas. Digo na teoria porque hoje na parte da manhã surgiu uma bomba onde a gente tomou conhecimento que essa partida pode ser adiada por conta de falta de policiamento em torno do campo. Inclusive, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Pernambuco, o senhor Evandro Carvalho, estará ingressando nas próximas horas com um mandato de segurança em face do governador do estado do Pernambuco para que haja policiamento. Nos jogos na Arena Pernambuco não existe policiamento em torno do campo. E a CBF mandou uma nota oficial pedindo para poder retirar os jogos, porque tem que ser garantida a integridade física aí dos atletas, do árbitro e até mesmo do público. Tudo isso aconteceu devido a um jogo que teve do Santa Cruz na última terça-feira, que houve uma invasão de campo deliberada. Então, notícia para vocês em primeira mão: Vasco da Gama e Náutico, se não houver policiamento, pode ser sim adiado. A princípio, a viagem do Vasco da Gama está marcada na parte da tarde para viajar para Pernambuco. Bom, independentemente de qualquer coisa, o Vasco segue aí treinando. Ontem a gente disse aqui que a gente deverá ter duas mudanças na equipe vascaína. O Ricardo Graça está suspenso, com isso o Valber será o substituto, e ontem o Léo Matos treinou como titular no lugar do Zeca. Portanto, o time vascaíno, Lucão, Léo Matos ou Zeca, Valber, Castan, Riquelme, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Nenê, Morato, Peck e Germancano.
Perfeito? Sobre a situação do VAR, a CBF decidiu liberar os áudios para que todas as pessoas tenham ciência sobre a conversa dos árbitros de vídeo. E eu acho uma atitude certa, para não ficar naquele empurra que a gente não sabe o que acontece ali entre eles. Com relação à situação envolvendo Michel, ontem veio uma notícia lá do canal Atenção Vascaínos que o empresário do jogador, Roberto Ribeiro, mencionou que o Michel vai passar por uma artroscopia. Michel não joga mais este ano. A princípio, isso teria surgido em jogos aí entre o Vasco da Gama. Embora o Michel tenha um histórico aí recente de muitas lesões. A pergunta que fica no ar: o contrato do Michel vai ser renovado, como foi o caso do Sarrafiori? Segundo a matéria, Vasco da Gama e Grêmio, que detém aí os direitos do atleta, conversam nos bastidores. Vamos ver como que vai ficar essa situação. É só o que faltava, o Michel renovar com o Vasco da Gama. Bom, com relação à entrevista aqui do Lisca doido. O Lisca ontem deu uma declaração numa entrevista que deixou a entender que o trabalho dele sofreu sim interferência externa. Abre aspas para o Lisca: um dia eu vou voltar, mas em outra situação, onde eu possa construir e treinar. Ou seja, o Lisca disse que ele não pôde construir e treinar. Eu pergunto a você que me assiste: por quê? Quais os motivos impediram o Lisca? São coisas que acontecem aí no Vasco da Gama que a gente não consegue compreender. Pelo menos a gente se encontrou com o treinador Fernando Diniz. O Lisca elogiou muito o trabalho do Diniz, que teve coragem de ir contra aí, a princípio, ao sistema, e colocou jogadores que verdadeiramente estavam esquecidos, como Lucão, Riquelme, Bruno Gomes, Peck, para poder jogar, que estão fazendo a diferença, obviamente, com a chegada aí do Nenê, que ganhou ontem o título aí do cara da rodada. Perfeito? Então, galera, essas foram as notícias do Vasco da Gama. Deixem a opinião de vocês sobre a situação do jogo do Vasco e Náutico. Assim que sair uma novidade, a gente traz para vocês. Agradeço muito pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Se inscreva no canal, deixe aquele joinha e ative o sininho. Valeu!